Oi, pessoal, como vocês estão? Nós estamos na disciplina de ensino religioso, professora Gorete França, e estamos dando início a um novo vídeo, né? A uma nova aula. E sejam todos muito bem-vindos. Oi, oitavo ano A, oitavo ano B, vocês estão bem? Estou com saudade de vocês. Já faz bastante tempo, né, que nós estamos distante. Espero que vocês estejam bem, não é? E eu sinto falta de vocês, dos rostinhos de vocês, até aqueles, né, que eu fico falando na aula, olha o comportamento, olha a conversa. Gente, eu gosto de todos vocês, sinto falta de todos vocês. E espero em um tempo breve, né, nós estarmos de volta, não é? Se Deus quiser, em nossas aulas, e que esse tempo tenha servido para nós, né, de reflexão, de aprendizado também, não só de medo, né? Nós não precisamos estarmos guardando nosso coração medo, vamos confiar no Senhor, vamos em frente, esperançosos de que tudo isso vai passar e, se Deus quiser, nós estaremos bem e de volta em nossa sala de aula, em nosso colégio. Esse é o desejo do meu coração para vocês, para a família de vocês, para todos nós. Pessoal, vejam só, eu gostaria de trazer algumas informações para vocês. Antes, eu quero agradecer por aqueles que assistiram a aula, deram seu ok, e eu recebi muito carinho de vocês. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por terem feito a tarefa, muito obrigada por terem assistido a aula. Eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Meu coração se alegrou em saber que vocês estão ali na plataforma. E gostaria de deixar uma observação. Vejam só, pessoal. Quem assiste a aula, mas não dá o ok lá embaixo do vídeo, na plataforma, a sua situação fica pendente. É como se você não tivesse assistido a aula. Então, vamos fazer um combinado. Você vai assistir a aula, você vai lá embaixo, depois do vídeo, na plataforma plural, vai dar o seu ok. Porque se você não fizer assim, eu não vou ter como ter o controle da sua presença na plataforma, tá certo? Na minha aula. Então, vamos fazer isso? Vamos assistir a aula, fazer a tarefa e dar o ok. Posso contar com vocês? Pessoal, vejam só. Eu também quero deixar algumas informações para vocês. Eu imagino que vocês já estão sabendo, mas eu tenho que também deixar aqui a minha observação para vocês. O Ministério da Educação, o MEC, as últimas orientações dele foi que nós precisamos, como professores, dar a nossa aula online no tempo de sala de aula. Então, assim, cada aula de cada professor são 50 minutos. Então, todos nós teremos que dar a nossa aula nesse tempo, tá certo? Então, vejam só. Então, eu peço que vocês compreendam, quero contar com a compreensão de vocês, com o apoio, e eu sei que não é fácil assistir um vídeo de 50 minutos, mas eu quero encorajar vocês a assistirem. Se ficarem cansados, dê uma pausa, depois vocês recomeçam, mas não deixem de assistir, não deixem de dar o seu ok e não deixem de fazer a sua tarefa, tá bom? O colégio, ele só cumpre ordens, não é? Eu sei que nós temos toda a responsabilidade como professor, como escola, mas a direção da escola, ela também cumpre ordens do Ministério da Educação, tá bom? Então, vamos em frente, vamos começar a nossa aula. Nossa aula de hoje é muito boa, é uma aula maravilhosa em aprendizado, tá bom? O título pode não ser tão bonito, mas nós teremos um grande aprendizado com a aula de hoje. Nossa agenda de hoje, 20 de 5 de 2020, ensino religioso, lição 6, ai que inveja, página 31 a 34. Vamos fazer uma viagem por esta lição de hoje. Na nossa história de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a família de José.
e porque os filhos de Jacó, seu pai, tiveram inveja de seu irmão mais jovem, tá? Nós vamos conhecer um pouco sobre essa família e vamos descobrir o que aconteceu com eles e por que a inveja, não é, trouxe tanto danos e sofrimento para essa família. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, Ai que Inveja, nós temos no início um relato de duas situações diferentes. Um é o de uma garota, Priscila, ela esboçando a inveja dela no cabelo da pessoa que ela conhece e ela gostaria que aquele cabelo longo, liso, loiro fosse dela e não da colega. E assim, e era para ser dela porque ela desejava aquilo para ela. Isso é inveja, não é? E não é bom e não faz bem. E também temos outro caso do garoto, né, que tinha inveja do colega do time da escola porque ele era centroavante e ele achava que o colega só era centroavante porque ele bajulava o treinador. E ele desejava coisas ruins e o menino quebrou o tornozelo e ele achou muito bom, não é? Porque ele gostaria de estar no lugar dele jogando, não quebrando o tornozelo. A coisa ruim ele não queria para ele, né? Então, assim, nós encontramos duas situações bem ruins, não é? Em que a pessoa talvez até sem se dar conta está desejando o mal ao outro, está desejando o que o outro tem de bom, né? E assim, ele acha que ele é que merece ter aquela coisa boa e não aquela pessoa. E isso é ruim, a inveja é terrível, não é? A nossa lição de hoje vai discorrer sobre isso e nós vamos conhecer uma família onde a inveja fez muito mal a todos eles. Pessoal, vamos conhecer um pouco da história de José e sua família e vocês vão entender um pouco porque foi que os irmãos de José tiveram inveja, raiva, fizeram mal a José na história. Deixa eu contar um pouco para vocês. José, ele é o filho de Jacó. Essa família era uma família bem grande. Tinha 11 filhos homens, com José 12. José tinha 11 irmãos e uma irmã. Então, aí José, ele era o filho, assim, bem querido do seu pai. Ele já era o filho da velhice de Jacó. E por causa disso, Jacó cuidava mais, tinha mais cuidado em Jacó, em José. Então, ele tinha mais carinho, mais cuidado, dava mais atenção por ele ser o seu filho mais novo e o filho da sua velhice. Os outros já eram crescidos, já estavam grandes e não estavam precisando de tanto carinho, tanto cuidado assim quanto aquele menino menor, o pequeno. Então, José foi crescendo e Jacó, quando José já era grandinho, tinha uns 17 anos, ele fez uma roupa para José, mandou fazer uma túnica, como se fosse um casaco bem grande e bem colorido, porque era uma roupa de honra naqueles dias. E José ganhou essa roupa do seu pai. Quando os irmãos de José perceberam que José estava sendo presenteado pelo seu pai, eles já não gostaram. E eles tiveram ciúmes daquela túnica, daquela roupa, daquele grande casaco que José ganhou, pois aquilo destacava muito bem José dos outros irmãos. E José, tranquilo, não é? Com o seu presente, ficou feliz, é claro, mas José também, ele se destacava nos irmãos noutra situação. José foi dormir e ele teve um sonho. E ele sonhou que os feixes de trigo, ele estava no campo, ele sonhando, e naquele momento eles estavam colhendo trigo e eles estavam amarrando o trigo. Então José, no sonho, percebeu que seu feixe de trigo estava em pé e os feixes de trigo dos 11 irmãos de José, estavam em volta do seu trigo e eles estavam curvados diante do seu trigo. Então, quando amanheceu o dia, José estava ali com seus irmãos e José contou essa história para os irmãos. E eles ficaram muito zangados com José, porque José estava contando aquele sonho
E eles disseram para José que você acha que a gente vai se curvar para você, que você vai reinar sobre nós? E a raiva deles ainda aumentou em relação a José. E eles ficaram com mais raiva ainda de José, mais inveja de José. Muito zangados com José por causa deste sonho. E o tempo foi passando e eles vivendo ali, eles trabalhavam juntos, eles tinham ovelhas, cabras, e eles eram homens do campo e tinha muito o que fazer ali. Então José, noutra determinada noite, teve outro sonho. E José então sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas ali no seu sonho, eles se curvavam para ele. E este sonho até Jacó, seu pai, ficou observando José e ficou meio chateado. Disse, José, que história é essa? Você está dizendo que vai reinar sobre nós, que nós vamos servir a você e você vai ser o nosso rei? E aquele sonho despertou muito mais a raiva dos seus irmãos e a inveja deles também. O tempo passou e José ficou por ali com seus irmãos, com seus pais, mas os irmãos precisaram ir pastorear as ovelhas, as cabras, os animais do seu pai, e eles se distanciaram ali da casa do seu pai. E José tinha o costume de observar os irmãos e assim percebia que os irmãos faziam coisas erradas também. E ele não achava certo e contava para o pai. Isso também deixava os irmãos ainda mais chateados com ele, mais com raiva e com inveja dele também. Então, o pai de José disse: José vai olhar os seus irmãos e depois você volte para me dar notícias. E José foi para ver onde os irmãos estavam, se estava tudo bem, para trazer notícias para o seu pai. Quando José chegou onde estavam os irmãos, e eles olharam José de longe, viram José com aquela capa colorida e aquela capa bonita que José usava, então eles tiveram muita raiva de José. E eles fizeram algo muito feio. Eles planejaram em primeira mão, eles queriam matar o irmão. E eles disseram, vamos matar ele. E a gente disse que foi um animal. E a gente leva a capa dele para o meu pai, para o nosso pai, e pronto, vai ficar por isso mesmo. Que coisa horrível, não é? Quando o coração ele está com coisas ruins, como se planeja coisas perversas. Então o irmão Rubem viu aquele plano e Rubem se atormentou e ficou perturbado. Disse, de jeito nenhum, vamos fazer isso com o nosso irmão não. E Rubens teve uma ideia, vocês colocam ele nessa cisterna, numa cisterna vazia que tem ali próximo deles, e vocês deixam ele aí, ele vai morrer aí, não precisa matar ele não. Só que Rubens estava fazendo isso para depois ele voltar e tirar o irmão daquela caverna e salvar o seu irmão do plano malvado dos outros irmãos. Então, assim, eles jogaram lá José numa cisterna. E Rubens precisou sair. Quando Rubem voltou. Cadê? Foi na cisterna, cadê o irmão? E ele ficou desesperado porque o irmão não estava mais ali. E eles pegaram, enquanto Rubens se afastou, eles tiraram o irmão dali e venderam seu irmão José para uma caravana que estava indo para o Egito. Eu imagino que vocês já conheçam essa história. Eu estou contando porque aqueles que não conhecem, para terem uma noção do que os irmãos de José fizeram com ele. Então, o que aconteceu? Eles venderam seu irmão para uma caravana que estava indo para o Egito e, a partir daquele momento, seu irmão se tornava um escravo. Ele era livre, era o filho querido do seu pai, era um filho muito amado, e esse jovem, ele tinha uns 17 anos, passou a ser, dali por diante, um escravo numa terra estranha. E os irmãos de José voltaram para casa, e eles no caminho mataram um cabrito e pegaram o sangue daquele bode lá e passaram na roupa de José e levaram para casa e disseram ao pai que um animal feroz tinha devorado o seu irmão. Imagina a dor, né, daquele pai idoso e recebendo aquela notícia, o quanto Jacó não sofreu e não chorou. E Jacó, eles foram consolar Jacó e ele não aceitou o consolo deles por causa da morte do filho, ele preferia chorar, ele preferiu
se lamentar, não é? Durante o período do luto, a morte do seu filho. Então, para José foi muito doloroso, para Jacó foi muito doloroso, para José também, lá no Egito. Ele longe do seu pai, não é? Longe do seu lar. E Jacó, em sua casa, padecendo o sofrimento, não é? Da maldade, da inveja e do ódio dos seus próprios filhos. Porque eles sabiam que Jacó já era velhinho, que Jacó ia sofrer bastante, e aquilo não era uma brincadeira. Eles realmente tentaram matar o seu irmão. Foi que Deus colocou a mão e não permitiu que eles fizessem aquilo com José, porque Deus tinha um propósito maior lá na frente, não é? E depois eu vou contar lá na frente o final dessa história para vocês, o que foi que aconteceu na vida de José ali no Egito e como ele pôde servir, não é? Naquela cidade nova, naquele ambiente novo e aquelas pessoas onde ele estava convivendo com elas. Precisamos termos cuidado, não é? Com o nosso coração, com aquilo que a gente guarda dentro dele, porque o que a gente vai guardando e vai cultivando e vai deixando crescer, se for bom, vai florescer como coisas boas, se for ruim, vai florescer como coisas ruins. Então a gente viu que nós vimos que nessa história, não é? Alguém sofreu muito, não é? Tanto o pai quanto o filho sofreram muito. E os irmãos também, os que fizeram a maldade, porque olha, a consciência vai ficar maquinando, vai ficar dentro deles, cobrando a eles a maldade que foi feita. As pessoas acham que fazem suas maldades e elas ficam em segredo, só para elas, ficam não. Deus que viu, não é? Ele deixa que a nossa consciência fique lembrando aquela maldade que foi feita, não é? Até que possa ser falada, ser resolvido, tenha-se a oportunidade de pedir perdão, de se tentar resolver a maldade que a gente faz, que a gente chegou a fazer e fica achando que é um segredo, que está guardado, ninguém vai ficar sabendo. Vai sim, não é? Não tem como esconder uma coisa por tanto tempo assim. Os irmãos de José, eles esconderam do seu pai toda aquela maldade que eles fizeram. Então, só quem sabia a verdade eram eles e José, que estava lá no Egito, não podia voltar porque ele não era livre, ele era um escravo. Então, o que aconteceu? Muito tempo se passou e José lá no Egito, ele foi vendido como escravo para um homem da guarda real. Ele se chamava Potifar e Potifar levou José para sua casa e ele se tornou mordomo na casa de Potifar. E José trabalhava muito bem. Tudo que José fazia, ele fazia tão bem feito que ele tinha a oportunidade de fazer novas coisas. Então, o que aconteceu? Ele, ele como escravo ali de Potifar, ele fazia seu trabalho muito bem. Até que um certo dia, a esposa de Potifar, ela se apaixonou por José e ela queria trair o seu marido com José. E José não aceitou. Então, ela distorceu a história e disse que José tinha faltado com respeito a ela. E não foi verdade, foi ela que estava faltando com respeito ao seu esposo, ao seu marido. E José se posicionou, mesmo naquela situação, como escravo e distante da família. E José, assim, passou por situações delicadas. E José correu. E a mulher de Potifar, então, disse a Potifar que José tinha faltado com respeito a ela. E Potifar, muito zangado, prendeu José. E José, lá na prisão, ele ganhou a confiança também ali dos guardas, das pessoas que administravam ali a prisão. E José foi tendo o respeito e a confiança daquelas pessoas. E eles descobriram que José realmente era uma pessoa séria, era uma pessoa honesta. E ali na prisão, José foi chamado para
descobrir os sonhos que Faraó teve. Então, Faraó teve 2 sonhos e chamaram José, e José foi ali para a casa de Faraó. E ele orou e Deus revelou a José qual era o significado daqueles sonhos. E José disse a Faraó que, se vocês quiserem ver mais sobre o texto, vocês acompanhem a história de José e vocês vão descobrir. E José disse a Faraó que no Egito ia acontecer uma fome, então primeiro seria uma abundância muito grande, teria muita fartura, muita comida. Eles iriam viver 7 anos de muita fartura. E também, depois desses anos de fartura, a terra toda iria passar por 7 anos de sofrimento, de escassez, de fome. Então, Faraó, e ele orientou Faraó: o senhor vai precisar ter um homem que possa administrar tudo isso, para que no tempo da fartura ele possa guardar muito alimento, para que nos 7 anos de sofrimento, de fome, de seca, vocês tenham alimento e vocês não morram de fome. Então, Faraó disse: então vai ser você esta pessoa. Então, José, a partir daquele momento, ele foi ordenado governador do Egito, para que ele pudesse administrar naqueles 7 anos de fartura e guardar tudo com muito cuidado, para que eles pudessem sobreviver aos 7 anos de fome. Foi aí então que o sonho de José ele começou a fazer sentido. Depois que passaram os 7 anos de fartura, vieram os 7 anos de fome. E assim, todas as pessoas da região ali próximos, eles iam para o Egito comprar comida, porque eles sabiam que no Egito tinha comida. E chegou a vez de quem? A família de José. Então, o pai de José muito velhinho, e os irmãos de José eram quem cuidavam dele. Então, eles foram para o Egito comprar comida. Quando eles chegaram lá no Egito, José reconheceu os seus irmãos. Eles não reconheceram José, e José os reconheceu. Foi quando, no desenrolar da história toda, José acabou descobrindo que ele era José, e aqueles irmãos se curvaram, sim, diante de José para pedir, para comprar comida e pedir alimento. E realmente os sonhos aconteceram, os sonhos de José. E seus irmãos foram para o Egito para buscar comida e levar ao seu pai. E, por fim, José se apresentou para os irmãos, e eles choraram, eles tiveram muito medo de José, porque eles sabiam o que eles tinham feito com José. E José conseguiu também trazer o seu pai para o Egito, e ali por muito tempo então José perdoou os seus irmãos, e eles pediram perdão a José também. E o seu pai Jacó ficou muito feliz, porque descobriu que seu filho estava vivo, e foi uma alegria muito grande para José. Mas assim, essa história terminou bem, mas não é sempre que as histórias de inveja elas terminam bem, né? Sempre tem um prejuízo muito grande para aqueles, para aquele, para aquele que a inveja é direcionado, né? Quando aquele se torna objeto da inveja de alguém, essa pessoa pode sofrer danos irreversíveis que não podem ser mais moldados. No caso de José, Deus permitiu que tudo isso acontecesse porque aquele mal estava no coração dos homens mesmo, daqueles seus irmãos, e eles praticaram aquele mal, e Deus guardou a vida de José até então, para preservar a vida de todo mundo naquela época, nos dias de José. Então, José, a história terminou bem, porque Deus tinha esse propósito para ele, especialmente para ele, não é? Mas não é assim sempre com a vida das outras pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que tem no nosso coração, com o que a gente deseja para o outro, com o que a gente quer fazer contra o outro, não é? Vamos ter cuidado, vamos olhar para o nosso coração, nossos sentimentos, nossas atitudes e aquilo que a gente está querendo fazer com o outro. Vamos ter cuidado, né? Os irmãos de José, eles tiveram tanta raiva de José que eles não tiveram mais como conversar, dialogar e nem chegar a se entender com José.
Foi isso que aconteceu com o coração dos irmãos de José. E eu já contei a história para vocês, né? Vocês viram que eles fizeram com o seu irmão que muito mais jovem do que eles viram nascer no meio deles, filho do seu pai, e mesmo assim eles fizeram algo tão terrível, né, com seu irmão. E vocês já entenderam o que foi que eles fizeram com José, não é? Por causa da maldade que estava em seus corações e eles não conseguiam mais manter contato com José. Pessoal, vocês, logo abaixo dessa questão que está aqui, vocês têm uma questão para resolver, para responder. Então, olhem só, eu contei a história de José para vocês, mas vocês precisam ir lá no texto e dar uma conferida para poder vocês responderem essa questão que está logo abaixo, tá bom? Vocês aí têm 3 colunas, 2 colunas vocês vão ligar, tá? Do texto para a situação que aconteceu em cada versículo. Você vai fazer a ligação do que aconteceu com os irmãos de José, o que foi que eles fizeram. E do outro lado, você vai ver que tem uma outra coluna, ela é bem mais larga, e nessa coluna ela tem umas informações que tem a ver com a gente, não é? Então, assim, para a gente, o que fazemos, né? Para que a gente olhe para o nosso coração e a gente possa melhorar em nossos sentimentos, no nosso comportamento, no que nós pensamos a respeito do outro, e para que a gente possa fazermos uma correção, nós possamos fazermos uma correção, tá bom? Olha só, o que fazemos? Aí o primeiro quadro diz: trocamos ideias com colegas que também não gostam daquela pessoa. Gente, olha, às vezes na escola tem alguém que a gente não gosta. E nós, né, assim, além de não gostarmos da pessoa, ainda a gente arruma um clubezinho para ficar do nosso lado e ter mais gente para não gostar daquela pessoa. Vamos ter cuidado com isso, não é? Olha só, falamos mal de quem invejamos para todo mundo. Então, assim, talvez a gente não se dê conta de que aquela opinião nossa e de estar falando do outro é porque realmente o outro tem alguma coisa que eu gostaria que tivesse em mim, não é? Às vezes é um material, às vezes é uma coisa no corpo mesmo da pessoa. Você não está satisfeito com o seu e que eu gostaria que fosse igual ao do outro, e por isso o outro tem e você tem raiva porque gostaria que fosse você. Isso é terrível, né? Isso é triste. E é bom a gente perceber quando isso está acontecendo conosco. Pode ser que a gente nem perceba, mas é bom a gente despertar para isso. Outro quadrinho diz: desejamos nunca mais ver a pessoa invejada. Às vezes, né, a gente está com tanto abuso da outra pessoa que não quer nem vê-la, nem que ela apareça no nosso dia. E é bom a gente repensar, não é, nesse sentimento que não é bom e não faz com que a gente cresça. Ficamos imaginando coisas ruins que poderiam acontecer à pessoa invejada. Veja, os irmãos de José, eles planejaram aquela situação para fazerem com o irmão. E eles pensaram, eles se organizaram para fazer aquilo. E o pior, não só foi uma pessoa, ali foram várias pessoas. E o pior, eles eram irmãos de José. E todos estavam com raiva de José. Todos estavam muito chateados, com exceção de Rubem, que tentou salvar José, não conseguiu do jeito que ele planejou, mas Deus não permitiu que os irmãos de José dessem cabo da vida de José. Aqui também temos, se preciso, mentimos e enganamos para disfarçar o ódio que sentimos da pessoa invejada. Então, assim, a gente vê muito, nós vemos muito em novela, né, em filmes, essas situações de pessoas que são enganadas pela outra que a odeia, não é? Mas elas cria situações de que como se fosse a melhor amiga da pessoa, ao ponto de realizar o desejo do seu coração, que é fazer uma maldade com a pessoa, com a pessoa da qual ela tem inveja. Então, assim, isso é uma coisa grave, isso é uma coisa muito séria. Inveja não é brincadeira.
Inveja é coisa para ser tratado, é coisa para ser conversado, é coisa para realmente a gente despertar para isso, porque a inveja ela pode destruir uma pessoa, uma família, um lar, e assim a gente não faz ideia do prejuízo que o resultado, não é, da inveja pode fazer com a pessoa que, se a pessoa não tem nem ideia do que o outro tem contra ele, ela vai ser uma presa fácil, né, para a maldade do outro. Então, assim, é bom a gente saber disso e é bom também para a gente se policiar, não é? Para a gente não querer isso para a gente. E quando eu e você tivermos a oportunidade de vermos alguém com essa conduta, você vai poder ajudar vai dizer a pessoa que esse caminho não é bom, esse caminho é ruim, é tortuoso e é caminho de sofrimento. Então, assim, nós aprendemos as coisas na vida, não é só pra gente, não. Então, assim, essa lição toda, se você guardar no seu coração que a inveja é uma coisa danosa, é uma coisa que destrói, é uma coisa que traz sofrimento, que a inveja não presta, então assim, você vai ter mais cuidado e nos momentos em que isso estiver acontecendo com você, você vai poder rejeitar. Eu espero que você guarde isso no seu coração e que você possa também colocar em prática o que você está aprendendo nesta lição. Olhei, desejei, invejei, odiei, falei mal, desejei o mal, fiz o mal, achei legal. Quem segue por esse caminho só pode acabar mal, não acha? Gente, assim, nós estamos assim rodeados de notícias, né? Dessas situações, de pessoas que se deram mal porque abraçaram esse caminho da inveja e assim percorreram caminhos tortuosos e não tiveram mais como ficar ileso, né? Como voltar atrás sem prejuízos, porque o prejuízo vem e a conta tem que ser paga, não é? Então, assim, a inveja pode levar uma pessoa à morte, pode levar uma pessoa à falência, pode levar uma pessoa à prisão, pode levar uma pessoa a destruir-se, não é? A si mesma, com o comportamento doentio da inveja. Então, assim, que isso seja uma questão assim de honra na vida de todos nós. Nós não queremos esse padrão para nossas vidas da inveja, para que a gente também não venha a ser sucumbido, né? Não venhamos a sucumbir com com esse padrão terrível de vida e de sofrimento, tanto para quem é a pessoa que tem a inveja, quanto para o outro que é a pessoa que está sendo alvo, né? Do que está invejando. Então, isso para a gente, assim, é para antenar, né? Deixar a gente bem antenado, bem alerta em relação a isso, para que a gente rejeite qualquer forma de querer o que é do outro, de invejar o outro, de prejudicar o outro, de odiar o outro, e que isso não encontre lugar nos nossos corações, tá? Então, assim, que a gente possa preencher o nosso coração com aquilo que dá esperança, com aquilo que vai fazer bem a você, com aquilo que vai levantar você da sua tristeza, que vai fazer com que você se olhe para você e você possa ver um novo dia, uma nova oportunidade, que você se aceite como você é, que você goste de você, que você possa também querer crescer na sua vida e que tudo isso seja de maneira saudável, boa e que possa ajudar realmente você. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Gente, esse conselho, ele está lá no livro de Tiago, no capítulo 3, o verso 16, versículo 16. Então, assim, esse assunto é tratado há muitos anos.
Esse assunto, ele precisa sempre ser lembrado por causa do nosso coração, não é? E a gente precisa estar sempre despertando, não é, para as novas orientações, que não são novas, né? Já são muito antigas, mas é a nossa geração, é o nosso tempo, é agora que nós precisamos de conselhos, né? E sermos orientados para fazermos o que é bom e o que é certo, tanto para nós quanto para os outros. Quando os irmãos de José chegaram no Egito para comprar comida, e eles descobriram que José era o irmão deles, que eles haviam feito tanto mal e eles tinham vendido seu irmão para o Egito como escravo. Eles tiveram muito medo e a culpa começou a tomar conta deles. E eles, desesperados, achando que José iria se vingar deles, e ficaram atemorizados com a culpa. Lá em Gênesis 42, 21, você vai descobrir como eles ficaram apavorados, não é? E eles começaram a dizer: bem merecemos o que está acontecendo, disseram. Pesa sobre nós a culpa do que fizemos ao nosso irmão José. Eles sabiam o que eles tinham feito de tanta maldade, e quando chegou o momento deles serem abençoados por José, eles temeram por suas vidas, achando que José, já que estava numa posição de poder, José estava como o segundo homem mais importante do Egito. Então, ele era o governador do Egito. Acima dele só tinha Faraó, que era o rei do Egito, e José era a pessoa que administrava tudo naquele país. Então, eles tiveram muito medo de José. E logo, quando eles se sentiram ameaçados, não é? Porque agora eles não estavam mais diante de um adolescente, de um jovem inexperiente. José foi vendido muito novinho, ele tinha 17 anos, quando ele foi traído por seus irmãos e vendido para o Egito como escravo. Então agora os irmãos de José estavam diante de um homem habilidoso e com poder. José era um dos homens mais poderosos daqueles dias, né? Lá no Egito. E ele poderia fazer o que ele quisesse com seus irmãos. E por causa disso, todos eles temeram muito. Quando José os reconheceu, não foi de imediato que José disse a eles que era o seu irmão. Ele percebeu que aqueles homens eram seus irmãos, apesar de muito tempo já ter se passado, mas eles assim, eram familiar para José. José, como tornou-se um adulto e também um homem do governo, ele jamais iria imaginar que aquele homem, aquele governador, seria o seu irmão. Como é que eles iam pensar uma coisa dessa se eles venderam o seu irmão mais jovem como escravo? E eles estavam diante de um homem que estava organizando, distribuindo e vendendo alimento para todas as nações da época, para todas as pessoas que iam ao encontro dele, para comprar alimentos e sobreviverem. Então José ele não quis dar aos irmãos o que eles fizeram com ele. E quando os irmãos de José, temendo por suas vidas, eles ficaram muito agitados, e José assim fez um plano para que eles conseguissem trazer o pai também para o Egito. Ele perguntou pelo o irmão dele, outro irmão mais jovem, porque eram dois que eram bem mais jovens, era José e Benjamim. E ele perguntou por Benjamim, ele perguntou por seu pai, e eles falaram a verdade. Então, assim, eles, com muito medo de José, eles trouxeram seu irmão, trouxeram seu pai. E José, num dado momento, os perdoou.
e disse a eles que eles fizeram mal a ele, fizeram mal que estava no coração deles. Mas, assim, naqueles dias, Deus estava usando a vida de José para que eles sobrevivessem, todos eles. Então, ele trouxe para o Egito toda a sua família, seus irmãos, seu pai, e eles moraram ali por muito tempo. E quando Jacó já chegou aos seus últimos dias de vida, Jacó morreu no Egito, então Jacó faleceu e eles tiveram muito medo de José, mais medo ainda. Então José chegou para eles, disse a eles que ficassem em paz, porque eles iriam viver ali em paz e José não iria fazer nenhum mal a nenhum deles, porque eles viveram todo aquele tempo no Egito, depois que eles se mudaram para lá, com a culpa neles e também com medo de José, esperando. Eles achavam que José só ia se vingar deles quando o pai falecesse. Mas aí, quando Jacó morreu, José permaneceu firme na sua postura de que perdoou os irmãos e de que não iria fazer nenhum mal a nenhum deles. E assim aconteceu. Mesmo após o falecimento do pai, esses irmãos continuaram morando no Egito. E José, mesmo sendo governador, não fez nenhum mal a seus irmãos. Então, assim, que essa história a gente guarde ela, né, em nossos corações, que nós possamos tirar lições de vida para o nosso dia a dia. Todo dia, né, a gente precisa estar desculpando, perdoando alguém, pedindo perdão, porque nós somos falhos e nós precisamos todo dia de ajuda e de sermos corrigidos todos os dias. Então, eu espero que vocês estejam aprendendo, não é, com esses valores das nossas lições. Pessoal, nós temos um exercício para responder logo abaixo aí desse texto. É um texto bem simples, é um exercício também bem simples. Você vai ler Gênesis 42, 14 a 22 e você vai assinalar a alternativa correta, tá? Então, você vai descobrir qual é a resposta certa desse seu exercício, tá bom? Então, você tem 3 opções de resposta. A primeira, os irmãos de José achavam que estavam sofrendo porque eram hebreus, pois os egípcios odiavam os estrangeiros. Era por isso que eles estavam sofrendo, com medo lá no Egito. Eles achavam que estavam sofrendo porque José quis vingar-se deles, tomando para si o irmão caçula. José quis se vingar dos seus irmãos. Foi isso que aconteceu. E a terceira opção, eles achavam que estavam sofrendo como castigo, porque tinham maltratado e vendido José. E eles estavam cheios de culpas. Os irmãos de José estavam aterrorizados, estavam amedrontados, estavam com medo de José, esperando José se vingar deles. E José não fez isso, não é? José, ele recebeu os irmãos, ele perdoou os irmãos e ele cuidou dos seus irmãos enquanto ele pôde. Movidos pela inveja, você pode fazer coisas ruins, mesmo que por um dia sinta satisfação. A culpa logo tomará seu coração. Não vale a pena. Então, a inveja, decididamente, nós aprendemos que não vale a pena cultivar esse sentimento em nossos corações. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto, do homem honesto. Então, os dois têm uma diferença muito grande no seu interior, no seu coração, na sua alma, na sua vida, ele sozinho com ele mesmo, né? Então, faz muita diferença de um para o outro. Um está em paz e o outro está perturbado por causa dos seus segredos e por causa do seu coração invejoso. Hora da mudança, pessoal. Estamos chegando ao final, né, da nossa lição. E no final estamos encontrando aqui o desejo dos olhos pode nos levar ao materialismo, à inveja
e há um monte de sentimentos e comportamentos que desagradam a Deus. Se você sabe que há inveja em seu coração, não perca tempo, peça ajuda a Deus para que isso possa ser mudado e que você sinta-se livre desse sentimento opressor que faz com que as pessoas façam tantas coisas ruins, não é? Então, Deus pode te ajudar e pode socorrer você. Pessoal, nós estamos finalizando nossa lição, tem mais esse desafio para casa. E você já pode fazer aí, não é? No momento em que você está vendo essa aula. Então, nós temos aqui que a inveja está entre os famosos 7 pecados capitais. É um pecado tão conhecido que ganhou um animal e uma cor para presenteá-lo. Descubra que animal é esse, desenhe no quadro abaixo e pinte-o da cor da inveja. Então, essa é a sua tarefa para você fazer em casa. Eu espero que você tenha acompanhado toda a lição e você tenha aprendido nesta lição de hoje que a inveja ela pode trazer muitos prejuízos para a vida de todos nós, não é? Então, que a gente possa aprender, né? Possamos aprender com o exemplo do outro, que não precise acontecer comigo para que eu possa ter uma lição e eu possa aprender. Então, que nós venhamos a tomarmos isso para nós, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Essa foi a nossa agenda de hoje, do dia 20/5/2020, ensino religioso, lição 6. Ai, que inveja, página 31 a 34. Bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos.